Olá, bem-vindo ao canal, sou o reverendo Juan Vieira, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Hortolândia, região metropolitana de Campinas, São Paulo. Estaremos hoje falando sobre os saduceus, está lá no livro de Mateus, capítulo 22, do versículo 23 até o versículo 33, 10 versículos, mas vai ser rápido, tá? Vai ser rápido. Vamos lá, vamos ao texto. Diz assim: naquele dia, aproximando-se dele alguns saduceus que dizem não haver ressurreição, e lhes perguntaram: Mestre, Moisés disse, alguém morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. E o mesmo sucedeu com o segundo, e com o terceiro até o sétimo. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição de qual dos 7 será a esposa? Porque todos a desposaram. Respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam nem dão em casamento. São, porém, como os anjos do céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isso, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. Amados, saduceus, eles faziam parte da aristocracia, né? Eram formadores de opiniões, eram homens que, vamos dizer assim, eram nobres, né? E eles tinham assim, tinham um poder, né, aquisitivo, né? Estavam no topo da pirâmide. Eles eram formadores de opiniões, intelectuais e eles estavam, na verdade, em todas as esferas religiosas e políticas, né, no topo da pirâmide. Então eles eram homens que se achavam, né, acima da média, né? Eles achavam por sua condição social. Então, faziam parte da aristocracia. E aí o que acontece? E aí aquela história do poder subiu na cabeça, né? Então aí a ideia de que eles já não estavam crendo em mais nada, né? Porque eles eram existencialistas, né? Eles eram existencialistas, né? Eles questionaram Jesus, né? Questionaram Jesus aí sobre essas questões. Para nós entendermos melhor ainda a questão de quem eram os saduceus, se nós formos lá no livro dos Atos Apostólicos, versículo 23:8, diz assim: pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Então o que acontece? O Lucas registrou lá em Atos que realmente eles eram homens que não tinham fé, não, né? Eles eram homens existencialistas, né? A condição social que eles chegaram, o ponto que eles chegaram, realmente subiu a cabeça. E eles se basearam em algumas coisas muito ruins, porque eles já não estavam crendo mais na palavra de Deus. Tanto que o questionamento que eles fizeram aqui a Jesus, né? Eles falaram, citaram a lei de Moisés com relação à questão do filho, né, a questão de uma esposa que casa com um rapaz, aí o rapaz morre, e automaticamente, segundo a lei mosaica, né, automaticamente o que vai acontecer? E Deuteronômio 25, de 5 a 10, fala o seguinte, que automaticamente, quando isso acontece, o irmão mais velho, né, o irmão, né, do outro próximo, teria que casar com essa esposa do irmão que morreu. Por quê? Para que o primeiro filho que nascesse fosse colocado o nome, né, o sobrenome desse que morreu, para que assim a memória dele não fosse esquecida dentro de Israel. Essa era a ideia. Então eles vieram falando sobre a questão de 7 homens, né, que casaram com a mesma mulher e todos morreram. Aí questionaram, então como é que vai ser lá na ressurreição? Foi um pouco de sarcasmo da parte deles, né? Eles tinham conhecimento da literatura, eles sabiam fazer realmente manipular a informação. Eles queriam realmente manipular a informação para pegar Jesus no contrapé. Só que o que aconteceu? Eles usaram de sarcasmo, né? Eles criaram, na verdade, uma base teórica, fizeram uma argumentação, né? E aí, em cima da argumentação, eles questionaram, né? Então, base teórica, argumentação e questionamento. Aí Jesus responde de forma muito tranquila. Só que Jesus responde de forma tranquila, mas eles eram homens assim arrogantes, né? Que se achavam, né? Jesus, e pessoas geralmente assim não gostam de dizer assim, que está errado, né? As pessoas assim, geralmente, elas querem estar com a razão sempre, né? Pessoas dessa natureza. O que Jesus fez? Jesus fala, primeira palavra que Jesus usa para eles, vocês erraram, errais, né? Então, Jesus meio que chuta a porta mesmo, meio que, né, uma crítica severa. A primeira palavra que Jesus
fala, que Mateus registra, fala: errais, vocês erraram, vocês estão errados. Então, para eles que eram pessoas que não admitiam estar errado, né? Como assim? Nós somos a nata da sociedade, nós somos os caras, como é que nós estamos errados, né? Então eles ficaram assim, né? Aí Jesus mostra 2 pontos para ele por que eles estavam errados. Vocês erraram, e explica por quê, né? Então Jesus mostra a ferida, abre a ferida, né? E por que vocês estavam errados. Então vamos aqui por que eles estavam errados. Jesus fala o seguinte para eles: vocês erraram porque vocês não conhecem as Escrituras. Porque no Antigo Testamento, né, nessa construção veterotestamentária, não tem nenhuma referência de que no céu poderia haver a questão do casamento. E o casamento é feito aqui na Terra, né, o casamento. Então eles presumiram, eles criaram uma base teórica que não existe. E aí Jesus fala, tipo assim, cara, vocês tiraram isso da onde? De onde vocês tiraram isso? Né? De onde vocês tiraram isso? Vocês erraram porque vocês não conhecem a Escritura. Onde está isso na Escritura? Erraram porque vocês não conhecem a Escritura. Então Jesus já fala que vocês estão errados porque vocês que são os camaradas intelectuais, né, e vocês não conseguem entender o que está escrito, né, entender. A ideia de que quase que Jesus chama eles de analfabetos funcionais, né, do texto bíblico. Né. Então Jesus foi muito forte com eles, bateu muito firme com eles. E o segundo ponto que Jesus falou que vocês erram também porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Nem o poder de Deus. Porque a base deles era só o existencialismo, a vida aqui, né? Só isso aqui mesmo. E aí eles não creem em anjos, demônios e ressurreição, entendeu? Aí Jesus dá um argumento forte para ele. Então, gente, Deus não é Deus de mortos, né? Se Deus fosse fazer o homem para ficar só a alma, né? A ideia não é essa, a ideia é de ressurreição de mortos. Tanto que nós fomos observar o cristianismo, a base do cristianismo é a ressurreição de mortos. E é interessante que eles criam piamente que, na verdade, não havia ressurreição, tanto que eles foram os camaradas que eles criaram, né, a ideia da crucificação de Cristo. Né? Porque sacerdotes, escribas, né, esses homens que são anata, foram eles exatamente, né, grande parte desses formadores de opiniões, saduceus, que manipularam toda, né, os formadores de opinião, manipularam a informação para crucificar Jesus. E Jesus foi crucificado exatamente porque bateu de frente com eles aqui. Porque, na verdade, os fariseus eram homens mais comuns da sociedade, era um grande número. Esse aqui é um pequeno número. Então, Jesus fez calar. E é interessante que Jesus bateu neles, ensinou, falou assim: vocês erraram por isso, e virou as costas. E aí, se nós pensarmos aqui, o que aconteceu? Então, Jesus mostra que eles estavam errados. Né? E para admitir que está errado, eles não queriam admitir. Então, por isso que Jesus foi crucificado. Né? E é um período antes da crucificação de Cristo. Né? Então, Jesus já começou a lidar com os saduceus. Exatamente aqui é o ponto de partida para a crucificação de Cristo. Né? Que aí porque Jesus fez calar esses homens que, tipo assim, são os donos da opinião. Né? São os donos da opinião. E Jesus bateu de frente com eles. Então é isso aí. E aí o que aconteceu? As multidões, as pessoas maravilhavam porque Jesus falou assim: esses camaradas que são os donos da opinião, e Jesus falou que vocês estão errados. Nossa, aí foi um grande confronto. Eu digo que talvez o maior confronto que teve foi aqui Jesus com esses homens aqui. Então vamos a algumas aplicações para o nosso dia de hoje. A primeira aplicação é que o homem do nosso tempo, muitas vezes, né, muitos formadores de opinião do nosso tempo, eles desconhecem a questão espiritual, né? Anjos, demônios, né? Ressurreição, e estão muito no aqui e agora, né? Só que a vida é muito curta, né? Muito curta. E talvez assim, esse momento de pandemia vem mostrar para todos nós que realmente o ser humano, a gente tem um tempo curto, né? E não adianta jogar todas as nossas forças nisso aqui, né? Então, existe algo que está sendo preparado para o futuro, que é a ressurreição de mortos. Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos. Por isso que Jesus ressuscitou. Então a mensagem que fica para nós hoje é que Jesus ressuscitou e nós ressuscitaremos um dia, no último dia. Então que Deus não é Deus de mortos. Né? O nosso corpo não ficará na sepultura, nós ressurgiremos no último dia. Passamos por problemas difíceis hoje, né? Passamos por crises, perdas, difícil para cada um de nós, é muito difícil perder alguém.
muito difícil, mas tem uma coisa que é muito importante, a esperança que está no nosso coração. E esses aristocratas, né, do passado, do presente, que não creem nisso, morrem sem esperança. Então, o convite que eu faço, o primeiro convite que eu faço, primeira aplicação, você que está dentro de um contexto que é existencialista, só vive o aqui e agora, saiba que existe ressurreição dos mortos. Né? Que a vida não se resume a isso aqui. Não se resume. Os saduceus pensavam que era assim, era isso. Existe ressurreição. A segunda aplicação que eu quero fazer aqui é que o Senhor, né, Jesus, ele ofereceu essa salvação, essa ressurreição quando ele morreu, né, quando ele morreu por nós na cruz do Calvário, e quando ele ressuscitou no terceiro dia, automaticamente ele dá início a uma nova raça, um novo Adão. 1 Coríntios 15 fala muito sobre isso, né? Sobre isso. A questão de Jesus ressuscita e automaticamente um novo Adão. Então essa é a nossa esperança como filhos do Senhor. Estamos preparando o coração para a Páscoa, exatamente a ressurreição de Cristo. Os saduceus ali não entenderam isso. E aquele que ainda não entendeu isso hoje, entenda que nossa vida não se resume a isso aqui, de fato, não é isso aqui. Isso aqui nós devemos valorizar essa vida que nós temos aqui. É importante essa vida que nós temos aqui, mas ela não se resume a isso aqui. A vida verdadeira realmente ela é a eternidade, né? Nós estamos passando um breve pensamento, mas a nossa vida não se resume a isso aqui. É importante você entender que Jesus morreu por você na cruz do Calvário e você pode viver a sua vida aqui em paz, na presença do Senhor Jesus e ter a certeza da eternidade, da ressurreição dos mortos no último dia. Deus te abençoe, né, que você possa entender todas essas coisas e isso possa acalmar o seu coração, né, nesse momento de aflição que todos nós estamos vivendo. Que possa dar esperança ao seu coração, que um dia nós ressurgiremos, né, ressuscitaremos dentre os mortos, porque Jesus ressuscitou. Deus abençoe, tá, Márcio? Deus abençoe. E você que ficou até o final, né, dá um joinha no vídeo, né, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam estar aí recebendo a mensagem da palavra do Senhor. Deus te abençoe, tá, Márcio? Deus te abençoe.